sabe o que se comemora no dia 31 de outubro? Errou quem disse o Halloween. Porque pra gente que tem Jesus, ó, Halloween não existe. Não existe bruxa, não existe vampiro, não existe caveira, não existe morte. Não existe nada disso, porque nós temos Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é vida, amor, paz e alegria. Então, ó, Halloween não tá com nada. Nós, cristãos, comemoramos uma coisa muito diferente, e que é 31 de outubro. E eu vou explicar para vocês direitinho o que é. Mas antes, vamos orar? Todo mundo abaixa a cabeça e fecha os olhos para fazermos a oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque estou aqui para ouvir a tua palavra e guardar no meu coração, para que no tempo certo ela possa frutificar. Em nome de Jesus Cristo, amém! Então vamos lá. Quem aqui sabe me dizer o que é uma reforma? Para quem não sabe o que é uma reforma, reforma é quando a gente vê uma coisa que está muito ruim, quebrada, bagunçada e a gente resolve arrumar. Por exemplo, se a nossa cozinha está com o azulejo quebrado, tudo desmanchando, a gente vai lá e conserta, deixa tudo bonitinho de novo. Se o zíper de uma calça quebrou, a gente leva numa costureira e troca o zíper, e ela põe um zíper novo ali para a calça poder arrumar e fechar. Então foi uma reforma. Reforma na calça, reforma na cozinha ou em qualquer outra coisa. Então reforma é quando uma coisa está quebrada, estragada ou qualquer coisa assim e a gente resolve arrumar para melhorar, para ficar bonito novamente. E a história que eu vou contar hoje, que aconteceu de verdade, não está na Bíblia, mas aconteceu de verdade, tá? Ela aconteceu lá nos anos de 1500 e alguma coisa. Ali existiu um homem muito importante. Ele era alemão e ele era um monge. O nome dele era Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele se tornou monge porque uma vez ele estava andando a cavalo e veio um raio muito forte que caiu do ladinho dele. Ele ficou com tanto medo que ele falou: a partir de hoje, se o raio não me matar, eu vou me tornar um monge. O raio não matou e ele se tornou um monge, que é como se fosse um padre. E lá ele começou a ler a Bíblia. Naquela época, ninguém podia ler a Bíblia a não ser os papas e padres, que eram as autoridades religiosas que existiam na época. Então, tudo que as pessoas sabiam era porque eles diziam. Então, eles começaram a dizer muita coisa errada, que eles diziam que estava na Bíblia, mas não estava. Por exemplo, eles diziam que para você poder ter o perdão de Deus, você podia fazer coisas boas, que você já tinha. Que para você ir para o céu, era só você comprar um ingresso lá para o céu, que aí eles davam dinheiro para eles, davam ouro, tudo, e aí você conseguia. Então as pessoas elas baseavam o perdão, as boas obras, ou mesmo para ir para o céu, baseado apenas naquilo que eles podiam comprar. Comprar o céu, comprar o perdão, porque o que eles diziam era o que estava, eles falavam, a Bíblia diz isso, porque só eles que sabiam ler. Só que Martinho Lutero, ele começou a ler a Bíblia e aí ele viu que estava tudo errado. E ele falou assim, não, isso não pode acontecer. Nós precisamos de uma reforma. E aí ele falou assim, e eu vou fazer essa reforma religiosa. Aí, tá um pouquinho torto, mas dá para ler, tá? Aí ele começou a prestar atenção. E aí ele começou a ver assim, olha só, as pessoas dizem que o único jeito de ir para o céu é fazendo boas obras. Não, mas a Bíblia diz que é pela fé. A Bíblia diz lá em Efésios 2, capítulo 8,
que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Olha, eles também dizem que eu só posso aprender as coisas de Deus, ou falar as coisas, aprender as coisas de Deus através de padre, de bispo, ou de qualquer outra coisa. Não, mas a Bíblia diz que é só a Escritura, porque diz que a Escritura, ela me ensina, ela é proveitosa para me ensinar, eu posso aprender direto por ela. Também eles dizem para mim que para eu falar com Deus, eu preciso de alguma coisa, alguém importante. Eu preciso de um padre, de um pastor, para ser um intermediário para eu falar com Deus. Não! É só Cristo. A Bíblia diz que há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E diz que ele morreu na cruz para me salvar e ressuscitou. Aí também diz que eu só tenho o perdão de Deus se ele achar que eu mereço. Não, a Bíblia diz que é graça. E o que é graça? É um presente que eu não mereço. Eu não mereço e Deus me deu assim mesmo. Aí ele falou assim, nossa, mas tudo isso eu também posso conseguir também? Ele falou assim, através então de algum santo, eu posso chegar em Deus ou qualquer outra coisa, para poder chegar a Deus e falar alguma coisa, porque os santos também merecem toda a honra e toda a glória. E aí ele viu outra coisa, opa, muito importante, a Deus toda a glória. Martinho Lutero viu aqui, ó. E aí nesse dia ele falou, a igreja precisa mudar. Aí ele pegou, escreveu 95 teses, 95 textos, falando tudo que estava errado naquela época. Porque aí o povo era oprimido, o povo passava necessidade, passava fome, era socialmente injuriado, maltratado e dentro também da religião. Aí ele foi lá na porta da igreja e pá! Pregou as 95 teses dele, falando que tudo aquilo estava errado. E dentre essas 95 teses, ele falou assim, os 5 solos, para ele que era os 5 somentes. Somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. E a partir daí, ele pregou isso, toda a Alemanha ficou surpresa de que eles não precisavam dos homens para chegar a Deus, que Deus era suficiente, que Jesus tinha morrido na cruz por eles e que eles só precisavam da graça de Jesus e da fé, crer em Jesus. Aí sabe o que Martinho Lutero fez? Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia pela primeira vez, traduziu o Novo Testamento e depois traduziu o Velho Testamento. E aí a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, assim todo mundo teve acesso à palavra de Deus. Hoje, eu e você temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia na sua casa, não tem? 1, 2, 3. Hoje em dia, todo mundo tem uma Bíblia na sua casa por causa de Martinho Lutero, que resolveu protestar, chegar e falar, não, não dá, precisa haver uma reforma, vamos mudar isso, porque Deus é suficiente para nós. E a partir desse dia, no dia 31 de outubro de 1517, dia 31 vai fazer 503 anos, que houve essa reforma protestante e todos nós tivemos acesso àquilo que nós já tínhamos, que é a graça, o perdão de Deus, através da palavra de Deus, através das escrituras, através da fé e através da graça de Deus. E para terminar, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Nós também temos que protestar. O que é protestar? É reclamar, mas não reclamar de dizer, eu não quero, não. Reclamar no sentido de não concordo, está errado. Nós temos que reclamar contra o pecado, contra a injustiça, contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Porque nós somos os Martinhos Lutero de hoje em dia. Eu sou o Martinho Lutero, você é o Martinho Lutero de hoje,
que tem que se levantar e protestar e falar assim: eu não aceito qualquer coisa que esteja diferente da palavra de Deus. Por isso, que para terminar, é importante lermos a palavra de Deus, para conhecermos, para quando alguém vier falar alguma coisa pra gente, a gente vai olhar e falar assim: isso não está escrito na Bíblia, não, eu não concordo e eu protesto contra isso que você está falando. Amém? Vamos ser homens e mulheres de Deus, Martinho Lutero dos dias de hoje, para se levantar contra tudo aquilo que for contra a palavra de Deus.